Olá a todos! No vídeo de hoje vamos falar sobre animais que são frequentemente injustiçados pela sociedade. Infelizmente, muitas vezes esses animais sofrem preconceitos e são tratados de forma cruel e desumana. Vamos conhecer alguns exemplos e entender por que é importante protegê-los. Tubarões. Os tubarões são frequentemente retratados como animais violentos e perigosos. No entanto, muitas espécies de tubarões são pacíficas e não representam uma ameaça aos seres humanos. Além disso, eles são fundamentais para a manutenção dos ecossistemas marinhos, controlando a população de outras espécies. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses animais incríveis e entender por que eles são importantes para a saúde dos oceanos. Existem cerca de 500 espécies de tubarões conhecidas, e cada uma delas desempenha um papel único no ecossistema. Algumas espécies são predadoras de topo, o que significa que elas ocupam o topo da cadeia alimentar e controlam a população de outras espécies. Já outras espécies são animais filtradores, que se alimentam de plâncton e ajudam a manter a saúde dos oceanos. Os tubarões têm uma importante função no ecossistema marinho, controlando a população de outras espécies e ajudando a manter o equilíbrio do oceano. Infelizmente, a pesca excessiva e a caça desenfreada desses animais têm colocado muitas espécies em risco de extinção. É importante lembrar que os tubarões não são ameaças aos seres humanos e que devemos protegê-los em vez de temê-los. Compreender o papel dos tubarões nos ecossistemas marinhos é fundamental para a preservação da vida marinha. Proteger esses animais é proteger todo o ecossistema marinho, e é necessário que todos nós tenhamos consciência da importância dos tubarões para garantir a saúde dos oceanos. Cobras. As cobras também são frequentemente maltratadas e mortas sem motivo. No entanto, elas são animais essenciais para o controle de roedores e outros animais considerados pragas. Além disso, muitas espécies de cobras são inofensivas e não representam nenhum perigo aos seres humanos. Vamos conhecer algumas curiosidades sobre as cobras e aprender mais sobre o papel que elas desempenham na natureza. As cobras são animais essenciais para o controle de roedores e outros animais considerados pragas, como insetos e pequenos mamíferos. Além disso, muitas espécies de cobras são inofensivas e não representam nenhum perigo aos seres humanos. Infelizmente, muitas pessoas têm medo desses animais e acabam matando-as sem necessidade. Mas as cobras também são animais incríveis, cheios de curiosidades interessantes. Por exemplo, você sabia que algumas espécies de cobras podem enxergar no escuro? Ou que as cobras não têm pálpebras e por isso, não piscam os olhos como nós? Outra curiosidade interessante é que algumas cobras podem viver por semanas ou até meses sem se alimentar. Isso porque elas têm uma taxa metabólica muito baixa e conseguem sobreviver com pouca comida. As cobras também são importantes para a medicina, já que seu veneno é utilizado para criar remédios para doenças como hipertensão e problemas cardíacos. Portanto, é importante lembrar que as cobras têm um papel fundamental na natureza e merecem ser respeitadas e protegidas. Devemos aprender a conviver com esses animais e apreciar sua beleza e importância. Esperamos que tenham gostado dessas curiosidades sobre as cobras e tenham entendido a importância delas na natureza. Morcegos. Os morcegos são frequentemente associados a vampiros e outras criaturas malignas. No entanto, isso é apenas um mito. Os morcegos são animais muito importantes para o equilíbrio dos ecossistemas, e têm um papel fundamental no controle de insetos e na polinização de plantas. Vamos começar falando sobre a alimentação dos morcegos. A maioria das espécies se alimenta de insetos, e algumas delas são capazes de comer mais de 1000 insetos por hora. Isso é incrível, pois ajuda a controlar a população de insetos, reduzindo a necessidade do uso de pesticidas, que podem ser prejudiciais ao meio ambiente. Além disso, os morcegos também são importantes polinizadores de plantas. Algumas espécies se alimentam de néctar e pólen, e acabam transferindo o pólen de uma flor para outra, auxiliando na reprodução das plantas e na produção de frutos. Mas apesar de sua importância ecológica, os morcegos ainda sofrem com a desinformação e o medo infundado da população. É importante lembrar que os morcegos não são agressivos e raramente transmitem doenças aos seres humanos. Na verdade, eles são animais bastante tímidos e preferem evitar o contato com humanos. E por falar em doenças, é importante destacar que apenas algumas espécies de morcegos são portadoras de doenças como a raiva. Mas mesmo assim é importante lembrar que a transmissão para os humanos é rara e só ocorre em casos extremos, como quando o morcego é manipulado sem proteção adequada.
Portanto, é importante desmistificar os mitos e aprender mais sobre os morcegos e sua importância para o meio ambiente. Devemos aprender a conviver com esses animais e protegê-los em vez de temê-los ou maltratá-los. Aranhas. As aranhas são frequentemente temidas e consideradas perigosas, mas a maioria das espécies é inofensiva aos seres humanos. Além disso, elas são animais importantes para o controle de insetos, ajudando a manter o equilíbrio do ecossistema. Vamos conhecer algumas espécies de aranhas e aprender mais sobre seu papel na natureza. Existem cerca de 47 mil espécies de aranhas no mundo, e muitas delas vivem em áreas rurais e urbanas, em lugares como jardins, florestas e até mesmo dentro de nossas casas. Algumas das espécies mais conhecidas são a aranha caranguejeira, a aranha marrom, a viúva negra e a tarântula. Apesar de sua má reputação, a maioria das aranhas é inofensiva aos seres humanos e muitas vezes ajudam a controlar a população de insetos em nossas casas e jardins. Por exemplo, a aranha marrom é comum em áreas urbanas e rurais, mas raramente ataca humanos. Ela é importante no controle de insetos, como moscas e mosquitos. Outra espécie que merece destaque é a aranha caranguejeira. Ela é conhecida por suas cores vibrantes e tamanho grande, podendo chegar a medir até 30 centímetros de envergadura. Apesar de sua aparência assustadora, a aranha caranguejeira é inofensiva aos seres humanos e se alimenta de insetos e pequenos animais, como roedores. Além de serem importantes no controle de insetos, as aranhas também ajudam a manter o equilíbrio do ecossistema. Elas fazem parte da cadeia alimentar, sendo predadoras de outros insetos, e também servem de alimento para pássaros, lagartos e outros animais. É importante lembrar que as aranhas, assim como todos os animais, têm um papel importante na natureza e merecem nosso respeito e proteção. Devemos aprender a conviver com esses animais e reconhecer sua importância para a manutenção do equilíbrio ecológico. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre as aranhas e seu papel na natureza. Vamos continuar aprendendo e valorizando a diversidade da vida em nosso planeta. Esses são apenas alguns exemplos de animais que muitas vezes são injustamente tratados pela sociedade. É crucial lembrar que todos os seres vivos têm uma função essencial nos ecossistemas e merecem respeito e proteção. Devemos aprender a conviver com esses animais e protegê-los em vez de maltratá-los. Espero que este vídeo tenha ajudado a conscientizar sobre a importância de preservar todas as formas de vida em nosso planeta. Se inscreva no canal e deixe seu like. Obrigado por assistir.